Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, agradeço o convite de estarmos aqui presentes. Eu acho inusitado e extremamente importante nós termos também uma área de serviços industriais, como é o caso da Amanserv, participando desse evento. E a oportunidade que de nós todos temos também de externarmos que tipo de desafio estamos vencendo, que tipo de desafio que nós temos ainda pela frente dentro dessa área. E, antes de mais nada, também gostaria de tranquilizá-los, dizendo que eu tenho plena consciência de que eu sou, provavelmente, a última barreira entre nós todos e o almoço. Então, serei bastante breve aqui. Bom, a Amanserv é uma empresa de prestação de serviços industriais e empresariais, comerciais. Nós temos movimentações, nós vamos da operação, a manutenção, a conservação e a movimentação em todas as indústrias. Nós estamos em cerca de 22 segmentos diferentes, então acho que nós temos uma oportunidade de poder compartilhar da sensação e os desafios diferentes de cada um dos setores da economia nacional. Somos uma empresa também de mão de obra intensiva, são cerca de 30 mil funcionários na companhia. Então, esse esforço, o Pedro apresentou isso nos primeiros slides, o nosso nível aqui no Brasil de produtividade ainda é extremamente baixo e estacionário. Vocês imaginem, então, o que é o desafio de nós promovermos isso e difundirmos isso em 30 mil funcionários em todo o Brasil. Então, esse eu acho que é um dos principais desafios que nós temos. Na sequência, deixa eu ver se... Bom, como eu disse, nós estamos, então, em cerca do Brasil inteiro. Nós somos uma das poucas empresas de prestação de serviços dessa natureza que está presente em todas as regiões do Brasil. O que eu acho que deu uma travada aqui no sistema. Obrigado. Bom, essas são algumas expertises da companhia. Nós, por segurança, é um dos principais pontos de referência que nós temos. Os nossos índices de segurança são obrigatoriamente melhores de qualquer um dos clientes em que nós estamos, fortemente calçados em engenharia. Temos centros de serviços distribuídos também e uma expertise, como eu disse, nessas três áreas, tanto de operação, manutenção, conservação e também de movimentação. São 3 unidades de negócio, uma unidade industrial, uma unidade de facilities e uma terceira unidade de logística, de intralogística. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos lá no Parque Tecnológico, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro e também ao Centro de Pesquisa da própria Petrobras, nós temos o que se chama esse Parque Tecnológico, onde as principais empresas, ou boa parte das principais empresas do mundo, desenvolvem lá os seus centros de inovação. Nós temos o orgulho e a honra de, durante um período bastante longo, para poder conquistar, somos a primeira e a única empresa de prestação de serviços instalada dentro desse Parque Tecnológico no Rio de Janeiro. É o nosso Innovation Center. Aqui também, essa é a posição que nós temos lá. Ele serve como sendo um hub, um atrativo de todas as ideias e todas o que nós chamamos, por parte dos nossos clientes, das dores dos nossos clientes trazidas para esse centro de inovação. E dali, então, partem, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, o modelo de como nós conseguimos concentrar, priorizar e dar sequência aos projetos que nós temos de inovação. Esse é um marco bastante importante, porque, mais uma vez, ele serve como um ambiente, uma atmosfera de inovação que é fundamental para que a gente possa desenvolver esses tipos de projetos. Nós estamos nesse centro de inovação, praticamente passando por quase todas as ferramentas modernas, as ferramentas que compõem o que se chama de indústria da quarta transformação da indústria ao longo do Brasil. Alguns mais, alguns menos, algumas menos ferramentas estão sendo utilizadas. Também foi comentado pelos colegas que me antecederam o modelo a estratégia de inovação aberta, né? Nós temos, o que significa isso? Significa que nós buscamos parcerias. Nós não temos a pretensão de termos um centro que, por si só, gere todas as inovações necessárias. Então, nós temos parcerias em praticamente quase todo tipo de inovação, de instituições de pesquisa, startups de uma forma bastante significativa e, internamente, um comitê de inovação. Esse eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos, a percepção, como nós estamos em 22 segmentos, 30 mil pessoas no campo, nós conseguimos captar, e esse é o grande desafio, captar quais são efetivamente as verdadeiras dores que travam, como foi dito anteriormente, os índices de produtividade do país.
O nosso modelo de inovação, ele é clássico, ele é o funil clássico de ideias que chegam, que são triadas, que são qualificadas e depois endereçadas nas suas devidas prioridades. Então, o modelo ele é bastante clássico. As etapas desse programa de inovação, eles passam, como eu disse, por um levantamento dos desafios estratégicos que nós temos. E isso saem dos nossos clientes, saem das entrevistas e da percepção que nós temos, em todos os níveis. Estou falando aí dos 30 mil funcionários, desde o chão de fábrica até a alta direção da companhia, nas conversas e nas reuniões promovidas. Nós temos promovido entre as diversas empresas o Manserve Day. O Manserve Day é a oportunidade que nós temos de discutir, então, mais profundamente justamente essas dores. Nós não saímos buscando solução para depois encontrar problema, nós focamos fundamentalmente no problema para saber exatamente qual é a melhor solução para o cliente nesse caso. Mobilizamos, como eu mostrei anteriormente, o ecossistema inteiro do Brasil. Acho que todos os nossos colegas, o Pedro, o Carlos, o Henrique e o Charles também abordaram esse tipo de percepção, né, de buscarmos essa contribuição de todas as áreas. Nós estamos agora, nesse momento, envolvidos em 2 pontos, esses 2 pontos finais, a Maratona Manserve e o Desafio Manserve. A Maratona Manserve faz parte da participação nossa no condomínio do Parque Tecnológico no Rio de Janeiro, um convênio forte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, então, nós criamos essa Manserve, a Maratona Manserve. A Maratona Manserve é um desafio aos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Definimos um tema que é comunicação, por incrível que pareça, como que nós fazemos os 30 mil funcionários de todos os níveis se comunicarem e fazerem chegar essas ideias e essas dores que nós chamamos dos nossos clientes ao nosso Innovation Center, para que a gente possa, então, priorizá-los e equacioná-los. E o Desafio Manserve, ele é aberto às startups. Então, nós também estamos criando nesse Innovation Center uma espécie de um hub, onde conseguimos atrair e localizar as startups de uma forma aberta, sem triagem aí, uma vez dado o desafio para que elas busquem essa solução. Então, esse é um modelo bastante simples. Insisto, eu acho que o privilégio que a Manserve tem é de poder conviver com 22 setores diferentes da economia e com produtividades diferentes também em cada uma delas, umas avançando mais. Vários desses segmentos e vários desses clientes que a Manserve tem fazem parte de plataformas internacionais de produção. E aqui eu tenho os 2 colegas, tanto da Gerdau quanto da ArcelorMittal. A minha função aqui é servi-los, né, fazem parte também do portfólio. Então, eu acho que esse é uma das grandes vantagens que nós temos. Eu vou passar rapidamente alguns dos trabalhos e alguns dessas dores solucionadas dos clientes. Nós temos o que nós chamamos do plug. A empresa também presta serviços na área de distribuição de rede elétrica. Nós temos um contrato com as maiores concessionárias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, esse é um programa também que consigamos monitorar e rastrear todos os serviços de rua que existem nesse tipo de segmento. O monitoramento de máquinas inteligentes, isso aqui nós vamos falar aqui da manutenção, na verdade, prescritiva, né? Antes de chegarmos até na própria preditiva. Isso é na base de sensoriamento, existe também uma inteligência artificial, havia comentado anteriormente, mostrado no painel quais são algumas dessas ferramentas que nós estamos utilizando. O projeto Soma, esse é um projeto também de frente de trabalho dos nossos funcionários, onde também pelo application e on-time você consegue monitorar os tempos de trabalho, a eficácia, a melhor produtividade e, ao mesmo tempo, realocar no planejamento a melhor utilização da mão de obra. Isso vai, evidentemente, ao encontro do que nós falamos de produtividade. A realidade virtual, a realidade aumentada, nós também desenvolvemos para treinamentos em situações de maior risco, em situações onde nós ainda não temos um nível de produtividade adequada, em função do que nós estabelecemos como adequada, e então conseguimos fazer esses treinamentos fora da área de trabalho. Essa é uma das principais ferramentas. Lembrando que a Manserve, de clientes, nós vamos de hospitais a boutiques, até as plataformas da offshore de operação. Então, nós temos que estar preparados para todas essas possibilidades. E um último exemplo, eu trago aqui
indústria 4.0, a preditiva 4.0, que também estamos em desenvolvimento. Aí sim, aí mais complexo, aí já muito mais um diagnóstico do que efetivamente nós temos que atuar e aonde nós temos que atuar. Essas são algumas das iniciativas que nós temos de ordem prática no campo. Insisto, fico bastante feliz de ouvir os que me antecederam, principalmente dos órgãos financiadores, o Henrique, um velho companheiro de outros desafios, nem desafio, de mágicas que foram feitas juntos com a FINEP e a disponibilidade que existe, os recursos que existem. Inevitavelmente. O último recado, hoje, por acaso, no principal jornal de negócios que nós temos aqui no país, existe uma reportagem bastante interessante da Associação Mundial, a presidente da Associação Mundial de Consultores na área de recrutamento de executivos, de headhunting, caracterizando justamente o profissional de inovação, o profissional de tecnologia, algum tempo atrás chamava o CIO das companhias, e traçando quais são as características. Ele, junto com o CEO, são os dois profissionais mais requisitados no mundo hoje, em função justamente do tema que nós estamos abordando. E quais são as 3 principais prioridades ou características buscadas nesse tipo de profissional? O primeiro também foi comentado, a questão do pensamento estratégico, fundamentalmente o pensamento estratégico. O segundo deles é o quanto ele é capaz de inspirar, o engajamento, que é a palavra usual no momento, né? E o terceiro, inteligência emocional. O grande profissional dessa área, e isso que se busca em todos os segmentos, é quem é capaz de entender a estratégia da companhia, para onde efetivamente, foi também comentado, o Charles comentou também, quais são os próximos passos que a companhia tem, não olhar apenas naquela ponta inicial do funil, e sim no futuro. E, fundamentalmente, a inteligência emocional, para que a gente consiga conviver com todas essas turbulências e que consigamos também sermos engajadores das pessoas e dos trabalhadores que estão conosco. Muito obrigado.